Meus amigos do terceiro ano, como é que estão vocês? Hoje a gente dá continuidade à história do século XX, não é isso? Nós estamos vendo a nossa aula para o SSA. E aí, o que é que a gente já estudou até agora? Começamos com o capítulo 36, a Guerra Fria. Aí passamos para o capítulo 38. Por quê? Porque a gente precisava ver a história do mundo socialista, o chamado socialismo real. E agora a gente vai ver o capítulo que está no meio, o capítulo 37, que se chama Independências, África e Ásia. E que também pode ser chamado de descolonização. Em muitos livros de história, imagine que você vai pegar um outro livro de história, que não esse da nossa coleção 360 graus FTD, não é isso? Aí você vai procurar independências. Aí você vai ver independência na América Latina, independência do Brasil, independência dos Estados Unidos. E esse assunto não vai aparecer com esse nome. Mas se perto de Guerra Fria, do capítulo que tiver Guerra Fria, você procurar descolonização, aí você vai encontrar. Entendido? Então, outro nome para esse capítulo é Descolonização, África e Ásia. E o que danado é a descolonização? Você sabe que no final do século XIX, a Europa, os Estados Unidos e o Japão, vivendo aquilo, a Europa ocidental, não é? A Europa mais próxima do Atlântico, vivendo o que a gente chama de a segunda revolução industrial. Os países, então, já na segunda revolução industrial, precisavam de espaços, áreas produtoras de matéria-prima estratégica: petróleo, carvão, ferro, cobre, chumbo, manganês, tungstênio, petróleo. A invenção do motor a combustão requeria um tipo de combustível diferente do vapor. Outra coisa também, estávamos entrando na era da eletricidade. O telefone é uma invenção dessa época. O telégrafo é uma invenção dessa época, né? O motor elétrico, o dínamo, é uma invenção dessa época. Então, o mundo precisava de cobre para fazer fios. A gente sabe que o melhor condutor, o melhor condutor de eletricidade é o ouro e aquele filamento tungstênio, né? Como também a platina. Mas são metais caros. Imagina você fazer uma fiação de uma cidade do Recife toda de ouro. No dia seguinte não tem 1 metro de fio no chão, nem no ar. Não é isso? Então, o cobre, né, apesar de não ser desses outros metais o melhor condutor, mas ele é razoável, não é? É um operário padrão, digamos assim. E aí o cobre passa a ser necessário. Só que não existe cobre em todo canto do mundo, né? Alguns países têm o privilégio de ter minas de cobre. Então, lógico, o cobre é um metal abundante, mas ele não está em todo canto da Terra. Entendeu? Todo canto da Terra você encontra, por exemplo, o ouro. Não encontra muito, mas encontra. Mas cobre não é assim. Então, eu precisava desses espaços para coletar, tirar essa matéria-prima estratégica. E ao mesmo tempo eu precisava, quer dizer, os países industrializados na segunda revolução industrial, precisava de mercados consumidores para os produtos que eu estava produzindo, para os produtos da segunda revolução industrial, e vender as máquinas velhas obsoletas da primeira revolução industrial. Foi assim que a Inglaterra fez, né?
Quando ela começa a usar as locomotivas a óleo diesel, por exemplo, as locomotivas, né, a motor de combustão, ela começa a vender as locomotivas a vapor, por exemplo, para o Brasil. Não é isso? Então, os países que ainda não tinham se industrializados vão comprar as máquinas antigas, a tecnologia atrasada dos países já na segunda Revolução Industrial. Muito bem, essas áreas que foram ocupadas pela força, pela violência, são as áreas do neocolonialismo, ou novo colonialismo, ou o imperialismo do século XIX, início do século XX. A gente viu também que as disputas entre as potências por essas áreas preciosas é uma das causas da Primeira Guerra Mundial. Durante a Primeira Guerra Mundial, essas colônias da Alemanha, da Bélgica, da Holanda, da França, da Inglaterra, da Itália, não é isso? Lutaram entre si. A guerra não foi só lá na Europa. Houve guerra também nas colônias. Na África, contra a Inglaterra e a França, contra as colônias alemães. E lá na Ásia, as colônias inglesas e francesas e holandesas lutando contra os portos alemães. A Alemanha perdeu, as colônias alemãs foram divididas entre Inglaterra e França. O Império Otomano perdeu e 90% do Império Otomano, derrotado, é dividido entre a França e a Inglaterra. É o que a gente chama de Oriente Próximo. A Síria, o Líbano, o Iraque, a Palestina, a Jordânia, não é isso? Depois da Segunda Guerra Mundial, os exércitos coloniais, formados por gente das colônias, não é? Tinham pessoas de família de classe média, a elite colonial, que podia mandar os filhos estudarem na Europa. E esse pessoal voltava com ideias de independência, inclusive influenciados também pela Revolução Russa, né, que aconteceu em 17, ainda a Primeira Guerra acontecendo, a Primeira Guerra em movimento. Então, esses lugares começaram a falar sobre independência ainda nos anos 20 e nos anos 30, ou seja, antes da Primeira Guerra Mundial. Um desses países na África é a África do Sul. A gente já sabe que a África do Sul foi descoberta pelos portugueses. É o Cabo da Boa Esperança. Não é isso? Está lembrado? Bartolomeu Dias, 1488, Bartolomeu Dias chega ao Cabo das Tormentas, das Tempestades, que ele rebatiza com o nome de Cabo da Boa Esperança. E ali os portugueses fundam uma feitoria chamada Feitoria do Cabo, que mais tarde se torna Colônia do Cabo. Com a Guerra dos 30 anos, Portugal e Espanha, você se lembra, estava na União Ibérica naquela época. E aí a Espanha entrou em guerra contra todo mundo e perdia sempre. Numa dessas derrotas, a Espanha entrega parte de suas colônias para os vencedores, não é, das várias etapas da Guerra dos 30 anos. E numa dessas etapas, a Inglaterra perdeu para uma aliança formada inclusive pela Holanda. E aí o que aconteceu? A Espanha cedeu a Colônia do Cabo, portuguesa, para a Holanda. Cedeu. Acontece que administrativamente Portugal e Espanha eram separados, mas na prática foi um desastre a União Ibérica. A gente sabe, não é, que a Espanha, toda vez que perdia uma guerra durante a União Ibérica, ela pagava parte de sua dívida de guerra com colônias.
Só que não dava colônias suas, dava as colônias de Portugal. É por isso que quando terminou a União Ibérica, o império colonial português estava reduzido à metade. Portugal perdeu metade de suas colônias por conta da União Ibérica. Então, a África do Sul virou colônia holandesa, originalmente descoberta e colonizada por Portugal. E os holandeses usaram lá na África do Sul o mesmo sistema que os portugueses utilizavam, né? Vamos plantar cana-de-açúcar, vamos plantar algodão, vamos explorar minas de metais preciosos que existam por aqui. E óbvio, nem precisava de fazer o tráfico, porque a África do Sul já era povoada por africanos, lógico, e era só fazer guerras e escravizar a população sul-africana. Então, a estrutura é a mesma. E aquela minoria branca holandesa tratava os sul-africanos como uma raça inferior. Pronto. Século XVII, século XVIII, século XIX. Começa o neocolonialismo. E aí, os ingleses estão de olho nas colônias de outros países ali na África. Os ingleses começaram descendo lá pelo Egito, né, desde a época de Napoleão, lembra Napoleão Bonaparte? E os ingleses vão descendo o Egito, abaixo do Egito o Sudão, a Tanzânia, não é? Uganda, Ruanda, Burundi, e vão terminar chegando na África do Sul. E aí, lógico, os colonos holandeses sul-africanos vão tentar resistir a essa invasão inglesa, coisa que não vai acontecer, e os ingleses terminam dominando a África do Sul. No finalzinho do século XIX, início do século XX, ocorreu uma guerra entre os ingleses e os colonos holandeses na África do Sul, a chamada Guerra dos Boers ou Guerra dos Boeres, aportuguesando o nome, Guerra dos Boeres. Os holandeses foram derrotados e a África do Sul, não é, se torna a colônia da África do Sul, sob governo inglês. Só que os ingleses, lógico, não é, tinham dominado uma área que era dominada por descendentes de europeus, por homens brancos. Não seria justo submeter aqueles homens brancos a um controle, a um domínio. O que fizeram os ingleses então? Não, peraí, calma. Nós vamos organizar um governo aqui, mas nós vamos dividir esse governo irmãmente com vocês. Vocês Boers, vocês Afrikanders. Né? Afrikanders é o africano branco, descendente do holandês. Pronto. E aí se estabeleceu um governo de mistura. E aí começa a se criar um idioma, né, em que se misturava o holandês e o inglês, né, simultaneamente. Isso já vinha acontecendo desde o final do século XIX, né, mas termina se consolidando. Né. Depois da Primeira Guerra Mundial, aquela região vai se chamar União Sul-Africana, né, domínio da União Sul-Africana, e em 1935 a Inglaterra reconhece a existência da União da República Sul-Africana. É uma independência compromissada, uma independência arranjada, né? Na verdade, a África do Sul continua fazendo parte, né, da comunidade britânica, né, como se fosse um Estado associado, um Estado amigo, um Estado irmão. A discriminação racial, a inferioridade do africano da África do Sul continuava a existir e vai ficar pior ao longo do tempo. Então, digamos assim, do ponto de vista cronológico, a África do Sul foi o primeiro país
neocolonizado, né, colonizado pelo imperialismo, pela a Revolução Industrial na sua segunda fase, foi o primeiro país a ficar independente, né, a se descolonizar no século XX. Mas foi após a Segunda Guerra Mundial, após 1945, que esse processo de descolonização, né, se avolumou, cresceu, e mais de 100 países novos vão surgir no mundo entre 1945 e 1980. É o processo chamado de descolonização, que a gente vai ver nesse capítulo 37 do nosso livro de História, volume 3. Não é isso? Então, vamos ver. Nos 30 anos que se seguiram, eu estou na segunda página, para mim a página 757, não é? É a página seguinte da abertura do capítulo. Não é? Nos anos 30 que se seguiram ao término da Segunda Guerra, as colônias europeias na África e na Ásia se tornaram, na sua maioria, estados independentes. Um fator importante das independências foi a luta dos próprios africanos e dos asiáticos sobre as metrópoles europeias. A Europa tinha saído de uma guerra monstruosa, a Segunda Guerra Mundial. A Europa estava economicamente arrasada, tanto que veio o Plano Marshall, tá lembrado, não é isso? Os exércitos europeus estavam desfalcados. A população capaz de lutar tinha diminuído, né? Grande parte dos jovens entre 18 e 40 anos havia morrido. Então havia uma geração de crianças órfãs, guerras fazem isso, de viúvas, e uma geração de maiores de 40 anos, ou maiores de 50 e 60, uma população muito mais velha. E obviamente não havia tempo para você reproduzir a população a ponto de ter em 20 anos, 30 anos, uma população jovem capaz de servir ao exército e capaz de lutar nas guerras coloniais. Então você já tinha um exército mais velho, que não se renovava facilmente, não é? E vamos e venhamos, depois da Segunda Guerra Mundial, o crescimento populacional da Europa foi a cada ano diminuindo, não é? Nós temos países com uma população de velhos na Europa muito grande, a ponto de você ter regiões do interior, por exemplo, da Itália, em que você tem cidades abandonadas, porque os jovens ou migraram para outros países em busca de oportunidades, ou migraram para as grandes cidades em busca de bons empregos, né? Ou simplesmente não existem esses jovens, porque os casais resolveram não ter filhos. Resultado, certas cidades do interior da Itália começaram envelhecendo, não as cidades, as pessoas, e sem filhos, sem descendentes e sem netos. O que é que vai acontecer? Aquele amontoado de velho vai morrer. E vai morrer sem deixar descendentes. E aí as cidades ficam vazias. Cidades fantasmas. Exatamente isso. Não é só a Alemanha, a França. A França foi um problema sério. O governo francês, o governo Charles de Gaulle, não é? Lançou vários programas para incentivar as mulheres francesas a terem filhos. Porque ninguém queria ter mais filho. É melhor ter um cachorro, sai mais barato. Ah, mas cachorros dão trabalho. Sim, mas quando o cachorro começa a dar muito trabalho e envelhece, sabe o que é que os franceses fazem? Abandonam os cães, os gatos nos parques. Levam para passear, tiram a coleira e voltam para casa. Pronto. É um dos grandes problemas das grandes cidades francesas, é o abandono de animais domésticos. Já velhos, doentes, não vale a pena você gastar dinheiro com veterinário. Aí você abandona, aí compra outro. Minha gente, é exatamente isso. A Europa cristã se transformou no mundo do Satanás.
num mundo sem amor, num mundo sem convivência, num mundo de gente egoísta. Bom, mas não é momento da gente... Bom, o fato é... Então, outro fator, né, é esses movimentos, né, foram desenvolvidos, movimentos de independência, com a ideia de união entre os povos africanos, dos vários países que formam a África, né? A gente imagina a África como uma coisa só, mas não é assim, né? A quantidade de etnias, de línguas que existem na África é uma coisa imensa, é uma coisa enorme, né? A gente aqui na América Latina fala em espanhol e português e inglês, e um pouco de francês lá no Canadá. A África tem mais de 100 línguas. Eu disse línguas, idiomas diferentes, como o português é diferente do russo. Não, é assim. Existem línguas que são parecidas, que estão no mesmo tronco, como português, italiano, francês, né? Espanhol, meu Deus, catalão, pronto. Mas existem línguas completamente diferentes. Então, não é um mesmo povo e é tudo igual. Não. Fisicamente, os africanos também são diferentes. É interessante que você procure, não é, ver, através de fotografias, as várias etnias que existem na África. Como eles são fisicamente diferentes. Você tem o pigmeu do Congo, o antigo Congo belga, e você tem africanos altos como se fossem suecos, etíopes, por exemplo. São pessoas diferentes. Não é tudo a mesma coisa como a gente pode normalmente imagina, folcloriza. Não, não. Então, esses povos que são diferentes, muitas vezes também eram inimigos. Havia guerras entre os reinos africanos, né? Que aliás é uma coisa que a gente tem que dar uma olhada nisso, não é? Sobre, né, esses reinos africanos e a formação da África antes da expansão marítima e agora com o neocolonialismo e a descolonização, né? Mas vamos continuar nessa parte daí. Então, era preciso unir os africanos, muitas vezes inimigos, com essa ideia de independência. Formar o chamado panafricanismo, a ideia de que os povos africanos, apesar de serem diferentes e no passado terem sido inimigos, agora precisavam estar juntos num único projeto. Expulsar o dominador europeu, qualquer que fosse ele, e criar estados independentes e que formassem uma comunidade que se ajudasse mutuamente. É outro ideal, a união da unidade, organização da unidade africana, OUA, Organização da Unidade Africana, que infelizmente também não funciona bem, como a ONU não funciona 100%, e um monte de coisas, né? Os egoísmos, particularismos são isso. E entre os povos do Oriente Próximo, o chamado pan-arabismo, né? Na verdade, o pan-islamismo, unindo os povos de tradição islâmica que foram dominados, não é, pela cultura islâmica e que estavam, não é, como colônias do mundo europeu e precisavam se libertar também. Por falar em arabismo, é bom lembrar a vocês que o que a gente chama hoje de Península Arábica, né, fazia parte, não diretamente do Império Otomano, mas era como se fosse um estado vassalo, associado ao Império Otomano, né? A região era formada por vários califados, vários emirados, né, que disputavam as areias dos desertos, os oásis e os portos do litoral, né? Sabia-se que ali havia petróleo, mas ainda não era uma grande riqueza. Foi nos anos 30, não é, que uma família de califas, do que hoje a gente chama de
Arábia Saudita, né? Um califa chamado Muhammad Ali ibn Saud, daí o nome sauditas, porque são, né, Arábia Saudita, Arábia formada, governada pelos descendentes de Ibn Saud. Então esse camarada, né, esse Ibn Saud, foi o líder dos povos da Península Arábica para formar um país teoricamente independente da influência do neocolonialismo europeu, né? 1923. Há um filme que conta a participação de um inglês, não é? Um nobre inglês, não é? Chamado, não sei das quantas, Lawrence, que foi apelidado Lawrence of Arabia, Lourenço da Arábia, que ajudou os árabes, ensinou os árabes, não é? Como derrotar os ingleses, deu a eles as técnicas de guerra, as estratégias para você derrotar os ingleses, não é? Porque ele era um camarada que defendia a independência dos povos, que nenhum povo pode ser colônia de potência alguma. Então a Arábia Saudita também é outro país como a África do Sul, que nos anos 20 se liberta da influência do neocolonialismo. Muito bem, mas isso daí são os antepassados, não é? Desse processo de descolonização, não é isso? Então, o texto fala sobre esses aspectos, sobre a questão da independência, né? Nas páginas seguintes, como sempre, vem um texto para a gente debater, não é? Um dos principais porta-vozes do panafricanismo foi o jamaicano Marcus Garvey. Lembre que a Jamaica era colônia inglesa, né? Que buscou, por meio de uma revista, The Negro World, o Mundo Negro, né, divulgar seu projeto maior, redimir os negros, estimulando-os a se organizar para recuperar a África para a população negra que veio para cá escravizada, para cá, para a América, né, para as Américas, a fim de voltar para lá. Há um texto, né, comentado pela professora Leila Hernandes sobre as ideias de Marcus Garvey, né? Então, a questão da negritude, de você reconhecer que a população negra, ela não foi somente escravizada, do ponto de vista físico, o corpo escravizado, né? Ela foi submetida a uma lavagem cerebral para acreditar que ela era inferior, que ela era incompetente e incapaz. E que os negros não serviam para outra coisa a não ser para serem escravos. No máximo, livres, para serem trabalhadores braçais. Jamais um negro conseguiria ser engenheiro, médico, advogado, deputado, senador, presidente, filósofo, professor, jornalista. O problema é que a gente sabe que isso não é verdade. E em vários lugares do mundo, apesar da segregação racial, aqui nas Américas, no Brasil, nos Estados Unidos, negros conseguiram se formar em engenharia, negros conseguiram ser jornalistas, advogados, engenheiros, médicos, profissionais liberais. E isso incomodava a minoria branca. A gente sabe que nos Estados Unidos surgiu uma sociedade anti-escravista que usava da violência para tentar acabar com isso. A Ku Klux Klan, após a Guerra da Secessão. A gente sabe que aqui no Brasil havia a gente diz que é um racismo disfarçado, mas não tem nada de disfarçado. O racismo no Brasil no século XIX era aberto e continuou aberto e escancarado ainda hoje. O que não existe oficialmente é a proteção ao racista. Isso não existe, né?
Mas na prática, punir o racismo como crime é muito difícil. A mesma coisa acontecia na Ásia. A Ásia, habitada pelos amarelos, anões amarelos, era assim que a Europa se referia ao mundo, não é, da África, da Ásia, do Pacífico, não é? Aos coreanos, chineses, japoneses, vietnamitas, não é? E os melados, malaios, indonésios, indianos, melados, porque não eram completamente negros e porque não tinham as feições negras, nem se pareciam com os amarelos, os anões amarelos. Rapaz, é uma monstruosidade. Então, era preciso recuperar o orgulho do negro. A negritude é isso, não é? Então veja, nessa página se fala sobre o poeta e o ativista político Aimé Césaire. Um dos marcos iniciais do movimento de negritude foi o lançamento da revista L'Étudiant Noir, o Estudante Negro, em 1934, por estudantes negros vindos de diversas partes do mundo e radicados em Paris. Então, quem eram eles? Os diretores da revista, né? Aimé Césaire, que vinha da Martinica, é uma ilha aqui da América Central, de colonização francesa. O primeiro a usar o termo negritude. Léon Damas, da Guiana Francesa. E Léopold Senghor, que vinha do Senegal, a terra que produzia cacau para os franceses. Léopold Senghor vai ser, no futuro, né, depois da Segunda Guerra Mundial, né, lá pelos anos 60, o primeiro presidente negro do Senegal independente. Né? Então, esses estudantes negros, lá em Paris, organizavam exposições, assembleia, publicavam artigos, poesias, livros, para mostrar que eles eram tão capazes quanto a intelectualidade branca europeia. Né? Em 1955, houve a Conferência de Bandung, na Indonésia, 1955. E lá, os países que não queriam ser nem capitalistas submetidos aos Estados Unidos, nem socialistas submetidos à União Soviética, declararam que estavam num caminho próprio, diferente. Né? É nessa Conferência de Bandung, você já estudou isso em geografia, que surgiu a expressão terceiro mundo, para falar dos países subdesenvolvidos que não tinham alcançado o desenvolvimento completo, né? Que já eram independentes naquela época, como a Índia, por exemplo, né? A África do Sul, né? O Vietnã, está lembrado do Vietnã, a história da guerra do Vietnã, a Indochina, então a Indonésia. Esses países queriam, primeiro, fomentar a independência de quem ainda era colônia e dizer: nós não queremos ser escravos do capitalismo norte-americano nem do totalitarismo soviético. Queremos um terceiro caminho. Então, o primeiro mundo era o mundo capitalista desenvolvido. O segundo mundo era o mundo socialista, União Soviética e seus países e a China. E o terceiro mundo, os países que ainda não eram independentes, mas que queriam ser, e as ex-colônias que já eram independentes, mas não queriam ser dependentes economicamente de ninguém. Então, esse processo vai criar a independência das colônias resultantes do neocolonialismo. É o processo chamado descolonização. Eu vou seguir, não é? A gente vai fazer um intervalo e eu vou seguir aqui a ordem que tem no livro, não é? País por país, para a gente entender, certo? Vou beber uma aguinha e volto já. Até daqui a pouco.